Alô, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Desculpem a demora ou atraso, mas já estamos aqui para nossa live essa quarta-feira. Alô, Vitor, seja bem-vindo. Tudo bom? Alô, JV Carvalho. Paula, Vitor, Civini, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Tudo bem, graças a Deus. Lana Vieira, se eu não estou enganado. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o drama da vida humana. Vamos tentar olhar para isso de uma maneira um pouco filosófica e tentar extrair disso alguma coisa boa para a gente conduzir a nossa vida. Eu chamei essa live de As Duas Inocências. Espero que eu consiga tornar claro aqui o porquê desse título. Estou me inspirando aqui num breve texto de poucos parágrafos do filósofo francês Louis Lavelle, que sem dúvida vocês já ouviram falar. Oi, Tiago, tudo bem? Patrícia, Romero, sejam bem-vindos. Já vamos começar. O pessoal está chegando devagarzinho. Marcelo Varela, João André. Natália, seja bem-vinda. Beatriz, boa noite. Então, pessoal, vocês desculpem aí, demora um pouquinho. Eu estava botando as crianças para dormir. E, como sempre acontece, eu durmo primeiro que elas. E aí, quando eu levanto, já está em cima da hora da live. E aí eu preciso acordar, né? Eu levo um tempinho para acordar. Eu demoro mais para acordar do que para dormir. Então eu fui lá embaixo pegar alguma coisa para beber até me restabelecer e entrar aqui. Não tem muito jeito, a gente sempre atrasa. Então vamos começar. O pessoal tá chegando aí devagarzinho. Quem chegar, chegou. E não vamos esperar muito. Então olha só, pessoal. Se a gente olhar para nossa vida. Boa noite, Beatriz. Alô, Felipe. Se a gente olhar para nossa vida e para a gente que está no Instagram, isso fica até evidente demais, porque a gente está recebendo perguntas diariamente, vinda de vocês. É fácil a gente notar que, olha só, que a vida humana ela tem um certo caráter labiríntico. Quer dizer, existe um certo núcleo da vida humana, uma certa região no qual a vida humana se situa, que tenha uma aparência parece um labirinto. Quer dizer, uma série de... O que é um labirinto? É uma série de corredores, de passagens que estão mais ou menos misturadas, e dentro da qual você não consegue se orientar muito bem. Entendeu? Você não consegue visualizar muito adiante. Quer dizer, o horizonte termina muito rápido dentro de um labirinto. Você olha para frente e tem uma parede. Você olha para o lado e tem outra parede. E você não consegue antecipar muito bem os seus movimentos, porque o seu horizonte se encerra quase que imediatamente à frente dos seus olhos. E se nós olharmos para os vários problemas que se colocam para nós durante a nossa vida, e como eu disse, isso fica muito claro quando a gente vê as perguntas que as pessoas fazem na caixinha, são as perguntas que nós nos fazemos, que o ser humano se faz desde sempre, elas indicam, de algum modo,
esse caráter labiríntico da vida humana. A gente não sabe muito bem para onde a gente está indo. A gente não consegue visualizar muito bem o que tem lá na frente. E lá na frente quer dizer o quê? Para onde as coisas estão nos conduzindo e para onde nós mesmos estamos conduzindo as coisas a partir das nossas decisões. E ao mesmo tempo a gente não consegue ficar parado. Então é mais ou menos a situação de quem está dentro de um labirinto. Você não pode permanecer, é impossível permanecer parado dentro de um labirinto. Você tem que de algum modo sair dali de onde você está, tá? Mas ao mesmo tempo você quase não tem critério nenhum que te permita se orientar e sair desse labirinto. Então você tem que agir quase como que por tentativa e erro. Você vai para um lado, né, e se choca com um beco sem saída, vai para um outro lado, consegue avançar um pouco em uma outra direção. E como que por tentativa e erro, às vezes você consegue encontrar aquela saída. E a nossa experiência ordinária da vida, com todos os nossos problemas, com todas as nossas indecisões, com todos os nossos erros, precipitações, arrependimentos, com tudo aquilo que a gente ignora, ou com tudo aquilo que a gente faz com aquilo que a gente conhece, tem uma certa semelhança com essa situação. Tanto é que o labirinto ele é um símbolo muito comum nas tradições antigas para indicar justamente esse drama dentro do qual a vida humana se desenvolve. Se vocês olharem nas tradições antigas, mesmo nas igrejas medievais, é muito comum a presença do labirinto, né? Porque o labirinto ele denota de algum modo esse caráter dramático da vida humana, a partir do qual a gente é forçado a tomar decisões ao mesmo tempo em que estamos colocados em uma situação de muito pouco visibilidade. Então nós estamos como que diante de uma neblina, mas não podemos permanecer parados, nós temos que tomar decisões. E dessa dificuldade em tomar decisões sem ver muitas coisas, sem ter um horizonte muito bem delimitado, surge a nossa neurose, a nossa dificuldade em viver. Essa tensão da vida humana que o Judson está colocando aqui, exatamente isso. E a nossa vida é mais ou menos isso. E é por isso que a gente quer saber o que eu faço, para onde que eu vou, quais os propósitos eu devo me colocar, como é que eu faço para alcançar, para realizar esses propósitos da melhor maneira possível, como é que eu saio de onde eu estou e como é que eu vou para um lugar melhor do que esse, sem que eu retorne para esse mesmo ponto onde eu estou. Como é que eu saio desse labirinto? Isso aí é o drama da vida humana, de modo bem esquemático. Essa é a situação natural que todos nós enfrentamos diariamente. No entanto, as coisas parecem que nem sempre foram assim. E quem tem filhos, por exemplo, pode observar que a vida das crianças ela possui uma certa espontaneidade, ela possui uma certa ingenuidade, que parece colocar a criança fora desse labirinto. Como se a criança estivesse fora, mas antes de entrar no labirinto. Quer dizer, a criança não tem essa tensão própria da vida humana que nos força a tomar decisões, ao mesmo tempo em que os critérios dessas decisões são mais ou menos como que escondidos de nós. Essa tensão própria parece que está ausente da vida da criança. A criança não tem esse tipo de preocupação. E a vida dela, sob esse aspecto, flui de uma maneira espontânea. É uma vida sem estrias, é uma vida sem intenção, é uma vida que está fora do labirinto num certo sentido. Quer dizer, para onde quer que a criança vá, está tudo bem para ela. E é por isso, inclusive, que a criança, ou o retorno ao estado infantil, é um símbolo da perfeição humana, muito utilizado também nas várias tradições religiosas. E no caso do cristianismo isso fica muito claro quando Cristo diz que só entra no reino dos céus aqueles que conseguirem de algum modo nascer de novo, se tornarem como crianças. Quer dizer, o reino do céu é das criancinhas. E se nós olharmos para dentro de nós, existe uma certa nostalgia desse estado inicial, onde as coisas não eram tão difíceis e tão complicadas como são hoje. Existe uma certa saudade
ontológica e psicológica desse período no qual as coisas não eram tão complicadas e você não era forçado de uma maneira tão urgente a sair de onde você está e a chegar num lugar livre dessas tensões que a sua vida te coloca. Quem nunca se perguntou, quem nunca se afirmou para si mesmo como era bom, a gente era feliz e não sabia. Basta a gente começar, diante dos amigos, a se lembrar dos tempos passados da nossa vida de criança, de pré-adolescente, que a gente começa a pensar, a gente era feliz e não sabia, quer dizer, estava tudo bem, e de repente, de uma hora para outra, as coisas começaram a não estar tão bem assim, as coisas começaram a ficar extremamente difíceis, nós perdemos aquela inocência originária na qual nós somos constituídos. Então, sob certo aspecto, a infância ela é uma espécie de símbolo da vida paradisíaca que as tradições religiosas dizem que o homem teve no início, na qual os homens parecem que foram criados, segundo as tradições religiosas dizem. A infância é como se fosse um símbolo do paraíso. E a saída da infância é uma espécie de símbolo da queda. Parece que você caiu, você entrou num labirinto realmente. Só que não dá para você voltar mais. Quer dizer, não tem como você voltar a ser criança mais. Já passou. Você já entrou no labirinto e essa entrada, ela ocorre ao mesmo tempo em que a porta pela qual você entrou se fecha. Se fecha de uma maneira irreversível e definitiva. Então não tem como mais sair pelo labirinto pela entrada. Não tem como mais voltar à infância. Não tem como mais recuperar aquela inocência e aquela espontaneidade anterior. Agora a sua vida perdeu a espontaneidade. Tá? E tudo é mais ou menos difícil porque as suas decisões estão nas suas mãos, tá? E você não enxerga muito bem essa estrada na qual você foi colocado e na qual a direção dos seus passos devem ser dados por você mesmo. Então, não tem como você voltar atrás e, ao mesmo tempo, você parece ter um desajuste natural que faz com que você não seja um animal completamente apropriado para andar nessa estrada na qual você está. E é claro que dentro dessa tomada de consciência da nossa situação diante do mundo, quer dizer, quando nós começamos a nos dar conta de que a vida é séria, e de que a morte existe, e de que o sofrimento existe, e de que nós somos forçados a tomar decisões, e essas decisões podem ser equivocadas, e elas reverberam na vida das outras pessoas, nas nossas próprias vidas, na vida dos nossos filhos, na vida da sociedade. Essa tomada de consciência, ela é acompanhada, ela é acompanhada por vamos dizer assim, um certo estriamento da existência, uma certa falta de espontaneidade. Agora a sua vida é meio caduca, você está meio que tateando no escuro, e isso vai começar a gerar dentro de você uma série de sonhos, uma série de frustrações, uma série de apegos, uma série de vaidades, uma série de fugas, de subterfúgios que a sua mente vai criar para você tentar sair dessa situação. Então, todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele universo e aquela fauna e aquela flora psicológica que definem o drama da vida humana, que nos tornam pessoas medrosas, ansiosas, frágeis, sempre prontas a se sabotar, a se enganar, a externalizar a nossa responsabilidade, atribuindo a culpa pelos nossos atos ruins aos outros, ou querendo atrair para nós a responsabilidade sobre aquelas coisas boas, em relação às quais nós não tivemos responsabilidade alguma. Quer dizer, todas essas máscaras e essas pequenas encenações que no final das contas tornam a nossa vida um pouco torturante, um pouco dramática demais, que faz com que a nossa vida possa funcionar como matéria-prima para o enredo dos vários romances existentes, das várias novelas existentes, de todas as séries que nós assistimos. Tudo isso, de algum modo, aparece para nós de uma maneira um pouco insuportável. É preciso sair desse labirinto.
Eu não posso mais retornar para aquele estado de inocência anterior, mas dentro de mim, uma espécie de voz, uma espécie de instinto original me estimula, me impulsiona, me alavanca na direção de uma espécie de espontaneidade e de inocência que parece que me espera no futuro. Não mais de uma inocência que me constituiu no passado, de onde eu saí e a qual já foi perdida de modo irreversível, mas uma inocência que parece que se anuncia no futuro. Algo que me chama e que de algum modo move dentro de mim uma espécie de esperança de que a minha vida poderá e deve, em algum momento, se tornar novamente lisa, plena, luminosa, ausente de tensões. Em uma palavra, espontânea. Então, é como se a nossa vida estivesse localizada entre duas inocências. Uma que nós experimentamos na infância, mas que o próprio desenvolvimento natural da nossa personalidade, o próprio desenvolvimento da natureza humana, que implica a capacidade de avaliar as coisas por si mesmo e de tomar decisões por si mesmo, nos retira. Uma inocência da qual o próprio desenvolvimento do que nós somos nos retira. Uma unidade inicial, veja bem, uma unidade inicial que nós experimentamos na infância, porque quando nós experimentamos que tudo está bem, como é a vida de uma criança, no fundo nós estamos experimentando uma unidade. As coisas estão bem quando você experimenta, de certo modo, que você está unido a todas as coisas e você e as circunstâncias estão caminhando mais ou menos na mesma direção. Mas no momento em que você começa a se desenvolver e que a sua personalidade começa a exigir que você tome as rédeas da sua própria existência, essa unidade inicial parece que começa a rachar. E assim como uma pedra ou um pedaço de madeira que começa a ser dividido por pequenas fissuras que vão rachando aquele objeto, a sua vida começa a ficar cheia de fissuras. E aquela unidade que dava uma certa espontaneidade para a sua vida começa a ser perdida. E a sua vida se perde em pequenos cacos, cada um indo numa direção diferente. E num determinado momento você se dá conta que você perdeu aquela perfeição na qual você foi constituído. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você uma espécie de voz, uma espécie de desejo, uma espécie de esperança, insiste em te lembrar, em te mover na direção de uma unidade por vir, de uma unidade que deve ser conquistada e que transcende esse estado no qual você se encontra agora. Então veja bem, é como se esse labirinto realmente ele tivesse ali uma entrada e uma saída no final, de tal modo que ao mesmo tempo que você entra nele e toma consciência de que não tem como retornar, algo em você te impulsiona a atravessá-lo de algum modo e encontrar a saída desse lugar. Porque existe um elemento em você que te diz o seguinte: você não foi feito para permanecer dentro desse labirinto. Você está dentro dele, mas você não foi feito para permanecer dentro dele. Você foi feito para transcendê-lo. E transcendê-lo é encontrar, de algum modo, aquele estado de inocência perdido num plano superior. Num plano superior. Alguém colocou aqui, unidade inicial, existência, unidade transcendente. Exatamente. É exatamente isso. Uma unidade inicial no qual a sua vida parecia estar unida à circunstância dentro da qual você existe. E, portanto, estava tudo bem. Era um estado de inocência, de espontaneidade, mas que o próprio nascimento da consciência, a própria tomada de consciência da sua própria vida, destrói. Então veja bem, a perda dessa unidade inicial não é exatamente o mal. Ela não é exatamente o mal. Ela é como que a rachadura do ovo, o quebrar-se do ovo, que anuncia o nascimento de um pintinho que sai daquele ovo. Então aquela unidade inicial ela tem que ser quebrada
para que a sua personalidade emerja de algum modo na existência. Quer dizer, a consciência humana ela só pode emerger na existência, a sua personalidade só pode tornar-se consciente de si próprio a partir da perda daquela unidade inicial, daquela espontaneidade inicial na qual você foi constituído. Como o nascimento uterino, exatamente, a natureza ela dá uma série de exemplos desse tipo ela fornece uma série de símbolos que a gente pode usar nesse sentido. É uma quebra inicial, é um rompimento. Tá? Esse rompimento ele é, por um lado, experimentado como a perda de uma coisa muito boa. E daí toda a nossa nostalgia em relação à infância. Daí, inclusive, a insistência de algumas linhagens psicológicas em remeter tudo à infância. Freud, por exemplo, falava muitas vezes de um certo desejo na alma humana de retornar à matéria inorgânica de onde ela veio. Então, quer dizer, quando você, num momento de extrema tensão, extrema solidão, extrema depressão, você volta até a posição fetal com o seu corpo, fecha os seus olhos e se recolhe num núcleo psicológico, a impressão que dá é que você está querendo, de algum modo, voltar àquele estado natural onde não havia diferença entre você e o mundo orgânico. Por isso é comum, em determinados momentos, você confundir essa busca da plenitude com a própria morte. Eu queria morrer. Porque o desejo de morrer, de algum modo, ele pode se confundir com o desejo por plenitude e por felicidade. E é por isso também que a morte se torna um símbolo da aquisição desse segundo estado de inocência, da plenitude humana. Porque a morte, num certo sentido, ela quebra essa tensão inaugurada pela sua consciência. E ela faz você retornar, de algum modo, a uma calmaria inicial, a um estado de indiferenciação. Porque é na medida em que você vai se diferenciando do restante, das coisas que constituem o mundo, ou seja, na medida que você vai tomando consciência de que você é você e que você não está totalmente misturado com as coisas, que as tensões da sua vida começam a aparecer. Quando essas tensões se tornam insuportáveis, muitas vezes a gente começa a desejar a morte, desejar o retorno ao inorgânico. É uma espécie de pulsão de morte, uma espécie de inclinação na direção do inorgânico, que pode aparecer no ser humano como uma certa inclinação natural a um estado estático, a um êxtase, que nos faz misturar com a terra, com aquilo que é inferior a nós. Isso está ligado a um certo retorno a esse estado de espontaneidade. Tá? Mas o destino humano, se a gente prestar atenção, não parece que o nosso destino seja esse. Porque essa morte ela equivale à perda da sua consciência individual. Quer dizer, se para encontrar plenitude o preço que eu pago é perder a minha consciência individual, de nada vale essa plenitude. Ela não é de modo algum plenitude para mim. Quer dizer, essa nostalgia que nós temos da infância ou da própria morte, essa doce e terrível lembrança que nós possuímos de quando nós ainda não éramos um indivíduo consciente e separado das coisas, que nos dá uma certa saudade, inclusive da morte, ela não pode ser o estado de plenitude e de felicidade que, em última instância, nós estamos buscando. Porque nele nós não somos exatamente o que nós somos. Nele nós perdemos a consciência. Ele pode ser, no máximo, uma imagem e um símbolo de um estado de plenitude que transcende a pessoa que eu sou, o indivíduo que eu sou. E é por isso que nós falamos que existe um segundo nascimento, quer dizer, um segundo tornar-se criança, ou até uma segunda morte. Existe uma morte que não aniquila o indivíduo que eu sou, mas o conduz à perfeição. Existe um nascimento, existe um tornar-se criança que não é um retornar àquela fase pueril de onde eu saí.
mas é um descobrir-se novamente, é uma espécie de renovação da consciência que eu tenho sobre mim mesmo. Uma saída de um segundo útero que vai me colocar em face de uma nova existência, que vai transfigurar o próprio mundo dentro do qual eu estou. E no fundo é isso que a gente está buscando. Mas nós não sabemos porque a gente está dentro do labirinto, e quem está dentro do labirinto, quem já entrou num labirinto sabe como é que é. Quem está dentro de um labirinto não sabe muito bem se quer voltar ou se quer seguir adiante. Quem está perdido numa floresta não sabe se volta para casa, ou se avança e busca sair dessa floresta caminhando adiante. Então, ora nós queremos morrer, ora nós nos apegamos a um passado que não pode ser alcançado mais, ora nós nos enchemos de esperança e avançamos na direção de um futuro que se anuncia a cada vez que a tomada de consciência da tensão da nossa vida nos parece insuportável, nos anuncia de algum modo que nós não fomos feitos para isso. O labirinto seriam as paixões fazem parte desse labirinto. O labirinto é o ser humano que tomou consciência do que ele é. O labirinto é o estado do ser humano que começou a tomar consciência do que ele é. Pensem, olha só, é simples perceber isso. Pensem. Olhem para os pré-adolescentes, olhem para os adolescentes, quando eles começam a tomar consciência de que alguns dos seus amigos não são tão bons e confiáveis quanto pareciam. E alguns amigos podem trair. E quando eles começam a descobrir que eles podem se apaixonar pelas outras pessoas e as outras pessoas podem não querer nada com eles. Quando eles começam a descobrir que eles têm uma certa autonomia sobre a vida deles e que eles podem dar uma direção para a vida deles. Todo esse leque de possibilidades que vai chegando até a consciência do adolescente num certo momento, é o que vai delineando esse labirinto dentro do qual a vida humana se constitui. E isso nada mais é do que uma tomada de consciência de uma série de realidades que até então apareciam para você de um modo mais ou menos instintivo, de um modo mais ou menos automático. Quer dizer, para a criança, nada disso importa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu estudei a vida inteira em escola particular. Até a 3ª série, eu estudava numa escola, e assim, até a 3ª série ninguém falava em namoro, ninguém falava em um paquerar o outro, um em ficar com o outro, ninguém fazia aqueles bailinhos para as pessoas se paquerarem, etc. Isso não era uma preocupação que se passava na mente dos alunos da escola onde eu estudava até a 3ª série do ensino fundamental. Isso aí estava fora do meu horizonte. E era muito bom, entendeu? Porque a gente ia para a escola e brincava, e jogava bola, e fazia o que tinha que fazer. Quando eu passei da 3ª série para a 4ª série, eu mudei de escola. Por alguma razão, os meus pais decidiram colocar meu irmão e eu numa outra escola. E nessa outra escola a coisa era diferente. Isso coincidia um pouco com um certo amadurecimento nosso, mas nessa escola as coisas eram um pouquinho diferentes, por razões que não convém especular aqui. E quando nós entramos nessa escola, as pessoas começavam a perguntar: você já ficou com alguém? Fulano ali já ficou com aquela pessoa. Aquele ali é namoradinho dela. Olha só, tem que te falar alguma coisa, porque tal pessoa falou que está afim de você. E quando essas informações chegavam para mim e para o meu irmão, a gente ficava sem saber o que fazer com elas. Porque a gente falou: peraí, que mundo é esse? Que preocupações são essas que essas pessoas têm e que a gente agora está levado a ter? E de fato eram preocupações que de algum modo já estavam surgindo dentro de nós, porque a gente estava amadurecendo de algum modo. E a gente começou a tomar conta, a tomar consciência de uma outra dimensão da nossa existência que até então estava adormecida. A gente começou a se separar um pouco do contexto, né, e a discernir coisas no ambiente que a gente não discernia antes. E isso, inevitavelmente, gerou uma tensão entre nós e as coisas, entre nós e as pessoas. E nós começamos a se perguntar: caramba, e agora? O que fazer? Que roupa que eu uso?
o que eu falo, para onde que eu vou. Então, se a gente observar a vida dos adolescentes, isso fica claro, porque eles estão num momento onde uma série de escolhas que até então não apareciam para eles como significativas começam a se mostrar como significativas. E isso cria todo aquele drama da vida do adolescente. A necessidade de ouvir certas músicas com determinadas letras para se identificar com aquelas coisas. A necessidade, o prazer descoberto nas conversas e nas tramas, onde você tem a formação de pequenos grupinhos, onde eles começam a se definir, a se julgarem, a se descreverem de tal ou tal maneira. Essa busca por identidades e a mudança constante de identidades, tudo isso expressa essa tensão labiríntica de uma vida na qual o indivíduo está começando a tomar consciência de que ele é um princípio ativo na existência. Ele está saindo de uma vida mais ou menos instintiva e entrando numa vida consciente. E esse é o ponto fundamental. A primeira inocência é a inocência do instinto. A primeira inocência, aquela da qual nós saímos e da qual muitas vezes nós temos saudade, né? Como nos poemas do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro, quando ele admira a existência de um boi, a existência de uma árvore, dizendo, pô, que maravilha ser uma árvore. Ela simplesmente está ali, verdejando, sendo o que ela é. Ela não se preocupa com o que ela deve ser, se ela está sendo bem aquilo que ela é, ou se ela está sendo mal, se ela tem que melhorar ou não. Ela simplesmente é, ela simplesmente existe. Que maravilha ser uma vaca, ela simplesmente existe. Essa inocência inicial é a inocência do instinto. E sob certo aspecto, o mundo dos animais e dos vegetais é invejável para o ser humano, porque durante uma época nós experimentamos um pouco desse mundo, mais precisamente durante a infância. Por mais que a infância tenha os seus problemas próprios, eles não são tão experimentados de modo consciente. Então a gente chora, a gente se machuca e tal, mas tudo isso como que faz parte, porque o centro decisório ainda não é você. É a natureza que está decidindo por você e que está recebendo todas essas coisas por você. Então, vamos começar a estabelecer um panorama conceitual aqui. A primeira inocência é a inocência do instinto. É a espontaneidade de uma vida na qual a consciência ainda não está muito destacada do fundo natural que te constitui, da espécie que te constitui. E, sob certo aspecto, o agente em você é a própria natureza. Não é você enquanto pessoa ainda. Então, como a sua consciência ainda não emergiu do fundo natural da espécie a qual você pertence, você experimenta uma unidade. As coisas estão bem coladas e bem reunidas na sua vida. E você não experimenta nenhuma tensão, porque você ainda não se deu conta de fato de que você é você. Essa é a primeira inocência. Tá? A inocência do instinto, a inocência da primeira infância, uma certa inocência quase que inorgânica, porque embora você já esteja vivo, você não está conscientemente vivo ainda. E por não se destacar conscientemente daquilo que você é, você experimenta aquilo que você é como uma superfície lisa, sem estrias. Você está fora do labirinto, você ainda não entrou nele. Ou pelo menos se você está dentro dele, você não se deu conta de que aquilo ali é um labirinto. Tá? Deixa eu só ver o que algumas pessoas falaram aqui, para a gente avançar. O Tiago tinha colocado unidade inicial, existência e unidade transcendente. Exatamente. O que eu estou dizendo aqui é que a unidade inicial é essa espontaneidade instintiva, essa inocência instintiva. Oi, Luana, boa noite. Seja bem-vinda. O João André perguntou, isso porque não estava bem, mas por que outros se preocupavam com as coisas ásperas da vida por nós, certo? Não, claro, sem dúvida. Os nossos pais, esse estado, no caso do ser humano, esse estado de inocência inicial só é possível porque os nossos pais estão nos orientando dentro do labirinto. Tá? Quer dizer, mas faz parte da própria natureza das coisas que os pais sejam o centro decisório das crianças. Então, justamente por isso, nós mesmos não experimentamos a vida como um conjunto de tensões que exige de nós tomadas de decisões variadas.
Então, a nossa consciência, ela se encontra mais ou menos mesclada num fundo. Ela não se destacou do fundo da natureza, do fundo das circunstâncias. Ela se identifica ali com as próprias circunstâncias. Não existe oposição entre você e o mundo. É mais ou menos como o que a gente pode usar isso como um símbolo, o que na linguagem psicanalítica se chama de fase oceânica. Parece que existe uma continuidade perfeita entre você e as coisas, como se você estivesse dentro de um oceano. Tá? E a tomada de consciência individual, ela consiste em você ir se separando desse oceano e percebendo que você é uma coisa e o restante das outras coisas são outras coisas. E que cada uma dessas outras coisas tem interesses próprios, principalmente as pessoas. E que os seus interesses se chocam com os interesses dessas pessoas. E é desse choque que vai começar a surgir todo o drama da vida humana. Você vai começar a se mascarar, você vai começar a ter curiosidade pela vida dos outros, você vai começar a especular sobre a intenção e o interesse dos outros. Aí a gente entra no mundo da fofoca, no mundo da falação, no mundo do que eu chamei aqui do drama da vida humana. A sua vida se dramatiza. A trama da existência começa a se desenvolver. Aquela existência que era lisa, tá? Ela começa a se tornar dramática. Dá para perceber a simbologia do negócio? Você começou a se dar conta de que você está num labirinto. Acho que tem mais algum comentário aqui para a gente prosseguir. Talvez seja o contrário. O estado inicial indica o caminho a seguir num nível mais amplo. É exatamente o que a gente está querendo dizer aqui, o Mike está dizendo. Aquele filme, O Labirinto de Fauno, tem a ver de algum modo com esse labirinto que o senhor fala? Por gentileza, eu não conheço o filme, cara. Eu sou terrível. Eu vi muitos filmes durante uma época, mas fui assim, muito cirúrgico. Não conheço todos os filmes. Professor, que tipo de atitude nos aproxima dessa segunda inocência e unidade? É disso que a gente vai falar agora. Tá? Então, vamos tomar aqui como princípio que a primeira inocência é a inocência do instinto, que torna a nossa vida espontânea porque nós ainda não nos diferenciamos do fundo dentro do qual nós existimos. Nós não temos ainda uma existência consciente e individual bem delimitada. Tá? No entanto, é da própria natureza humana que a consciência humana começa a despertar. Quer dizer, a luz que existe dentro de nós, ela quer despontar, ela quer aparecer. E em algum momento, dentro desse mundo, dessa carga instintiva que te conduz, que te impulsiona, que te arrasta, essa luz começa a despontar e começa a aparecer. E você começa a se dar conta, caramba, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou recebendo todas essas influências e essas determinações que a gente pode chamar aqui de hereditárias. Hereditária não só no sentido genético, mas no sentido de tudo aquilo que você herda do mundo. E nós herdamos do mundo uma carga genética, uma carga cultural, uma carga contingencial, histórica, psicológica, cósmica. É o cosmos inteiro que está te determinando de algum modo, que está agindo sobre você. Até então você não tinha se afastado desse cosmos para percebê-lo enquanto tal. Mas agora uma luz começa, dentro daquilo que você é, uma luz começa a se destacar e você começa a olhar para todas essas determinações hereditárias que estão agindo sobre você como um objeto. Você começa a objetivar essas coisas. Caramba, isso é o mundo e isso aqui sou eu. E olha, o mundo me atrai, o mundo me empurra, o mundo me arrasta, mas a partir disso que eu sou, algo é causado no mundo. Quer dizer, eu sou um agente dentro do cosmos. Eu sou um princípio ativo dentro do cosmos. Eu tomo parte, e uma parte importante, nesse movimento cósmico que define tudo o que é. Espero que esteja dando para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então, aquele mundo no qual você estava imerso na carga cósmica instintiva que te determina, ele começa a se dividir. Aquela unidade começa a ser perdida. E a perda da unidade inicial se dá pelo despontar da consciência. Isso é fundamental, porque o drama
É o que eu falei hoje ali nesse carrossel que eu postei um pouquinho antes da live. O drama, a neurose, o tédio, a desgraça, todo esse caráter dramático e infeliz da vida humana deriva da nossa consciência. E por isso nós temos muitas vezes a impressão de que todo o mal da vida humana é o fato da gente ser consciente do que está acontecendo. Pô, os animais morrem, mas isso para eles não é um problema, eles não têm consciência da morte. Mas nós temos consciência da morte, nós temos que pensar nisso. Eu vou morrer, os meus filhos vão morrer, os meus pais vão morrer. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer hoje, daqui a pouco, ou agora. Então a consciência, ela racha de algum modo, ela faz com que eu perca de algum modo aquela unidade inicial na qual tudo estava bem. Então ela começa a produzir estrias no meu mundo. E como ela não é somente consciência do todo, ela é consciência das partes que compõem esse todo, tá? São indefinidas rachaduras, infinitas rachaduras que começam a aparecer na minha vida, porque eu começo a tomar consciência do meu pai, a tomar consciência da minha mãe, a tomar consciência das meninas da escola, a tomar consciência dos vários impulsos que existem dentro de mim, por meio do qual eu quero coisas diferentes e muitas vezes contraditórias, que não podem ser alcançadas todas ao mesmo tempo. Então, o despontar da consciência faz com que uma primeira separação ocorra, a separação entre o cosmos e você, entre o mundo e você. Mas como o cosmos é composto de vários outros indivíduos, você vai tomando consciência de cada um desses indivíduos, dessas determinações presentes no cosmos. E cada uma dessas tomadas de consciência vão dividindo cada vez mais aquela unidade inicial, aquela unidade uterina, intrauterina na qual você estava antes. E é aí que a sua vida vai ficando difícil. Porque a tomada de consciência começa a multiplicar o seu eu. Começa a subdividir o seu eu em pequenos eus. Esse é o estado dramático da vida humana. É o estado no qual nós nos encontramos hoje e estamos querendo sair. Talvez nós aqui, pela própria natureza do assunto que a gente aborda aqui no perfil, estejamos até numa situação um pouco vantajosa, porque a gente já entendeu que a questão não é retornar para esse estado inicial. A gente entendeu que a questão agora é buscar uma outra inocência que se anuncia dentro de nós e que transcende esse estado. Então a gente está querendo sair do labirinto e não voltar para aquela porta, para aquele lado de onde nós entramos. Tá? Alguém colocou aqui, o Fernando, existe uma cronologia que relaciona essas fases. Olha só, a gente pode descrever isso, e a psicologia vai tentar descrever isso de inúmeras maneiras. Tá? A própria famosa teoria das 12 camadas da personalidade, ela descreve isso, no final das contas. Tá? Porque, veja bem, a própria tomada de consciência do bebê, lá na primeira camada, de que ele tem um corpo, já começa a criar uma certa oposição ali dentro. Enquanto o bebê não tem consciência que ele tem um corpo, cara, ele está numa unidade mais perfeita ainda. Ele está numa inocência instintiva mais perfeita ainda. Mas daqui a pouco ele começa a perceber que ele é dono da mão dele. Ele começa a perceber que o pé dele é dele. E uma certa diferença entre ele e o pé começa a aparecer. Então o mundo da divisão e da dualidade, o mundo da multiplicidade começa a aparecer. Pessoal, vocês perdoam aqui minhas unhas sujas, tá? Hoje eu troquei pneu do carro, cara, e até isso aqui sair vai dar um trabalho danado. Então, o início do desenvolvimento das camadas já é o início da separação da consciência humana do cosmos dentro do qual ela surge. E a tomada de consciência das várias determinações que compõem esse cosmos. Daqui a pouco o sujeito toma consciência dos desejos dele, ele toma consciência dos obstáculos externos, ele toma consciência das responsabilidades que a sociedade fazem recair sobre ele, ele vai tomar consciência da história, da responsabilidade moral que ele tem, e em última instância ele toma consciência de Deus. E aí sim ele pode começar a recuperar, a retomar novamente um estado de inocência
que não é aquele que ele perdeu no início, mas é um que é semelhante àquele, mas é como uma imagem no espelho. É um estado de inocência um pouco invertido, do qual o estado inicial é apenas um símbolo e uma imagem. Mas no momento em que ele se une a Deus, ele adquire um estado de inocência superior, que não é mais uma inocência instintiva, mas é uma inocência espiritual. Então nós estamos dando nomes aqui para esses dois polos entre os quais a vida humana se desenvolve. A inocência instintiva e a inocência espiritual. E qual que é a diferença? A diferença é que na inocência espiritual, a nossa consciência, ela não é perdida, ela está integrada num plano superior. E na inocência instintiva, a gente ainda não tem consciência. Então, se na inocência instintiva eu ainda não tenho consciência do que eu sou, e na inocência espiritual eu estou plenamente consciente do que eu sou, isso quer dizer que o que rompe essa unidade primeira e o que me conduz a essa última unidade é o despertar da minha consciência para aquilo que eu sou e para aquilo que as coisas são. Só que é o seguinte, o que é próprio da espontaneidade, olha que coisa interessante, o que é próprio da espontaneidade é você estar integrado em alguma coisa superior a você, e que, num certo sentido, toma as decisões por você, ou pelo menos te dá o critério pelo qual você vai tomar suas decisões. É como um músico. Quem é músico consegue perceber isso com certa facilidade. Tem uma banda tocando uma música, e alguém vai lá e te dá um instrumento e fala, entra na banda, toca a mesma música que eles estão tocando. E você pega aquele instrumento, você percebe o campo harmônico, você percebe a música que eles estão tocando, você lê a partitura e você entra na música. Se você fizer direitinho, tá? As pessoas que estão ouvindo não vão nem notar direito que você entrou. Porque você se alinhou com aquela música que já estava sendo tocada, você se integrou naquela ordem superior. Você somou, aperfeiçoou aquilo, tá? Mas a diferença não é muito notável, tá? Porque você não está indo numa direção contrária à direção que a banda está indo, que a música está indo. Você está indo na mesma direção que ela. É como remar a favor da maré. É mais fácil. Quando você navega na direção em que o vento sopra, ou quando você rema a favor da maré, vamos dizer assim, é mais fácil. Você está numa canoa, correndo com ela na direção natural para a qual o rio corre, é muito mais fácil. Porque você está contando com a sua força e com a força do rio. Então esses dois vetores se somam, de algum modo. Eles se somam e se anulam assim. Eles se integram um no outro. Então o que é próprio da inocência, o que a gente chama de inocência e de espontaneidade, é uma certa integração entre um inferior e um superior, que faz com que o inferior comece a se utilizar da força do superior. E não experimente mais tensão. Tá? Novamente o exemplo da música. Quando o sujeito vai começar a aprender a tocar violão, ele experimenta uma oposição muito grande entre os seus dedos e a sua inteligência, a sua vontade. Então você pega o violão ou pega as teclas de um piano e você entendeu o que é para fazer. Mas o seu dedo ainda não está plenamente integrado na sua vontade. Até hoje você não tinha dado ordem para os seus dedos se moverem de modo tão independentes uns dos outros. E no momento em que você manda ele tocar as teclas daquele jeito que você entendeu, porque o professor te explicou, tem que fazer isso, você entendi, agora faz. No momento em que você dá ordem para o seu dedo fazer aqueles movimentos, ele não obedece, porque ele não está perfeitamente integrado na sua inteligência e na sua vontade. Com o treino, essa integração começa a ocorrer. E vai chegar um determinado momento em que os seus dedos vão se mover quase que instantaneamente de acordo com o seu pensamento. É o que faz a habilidade, a virtuosidade, a virtude de um bom pianista ou de um bom violonista. Então aquela oposição entre as mãos e a inteligência
entre a matéria e o espírito, ela sumiu. Ela não existe mais. E, num certo sentido, a inocência instintiva, quer dizer, aquele estado inicial, aquela unidade inicial que foi perdida com o despertar da consciência, era um estado desse tipo. Porque a sua consciência ainda não estava plenamente desenvolvida, ela estava mais ou menos adormecida dentro de você, e o seu organismo estava perfeitamente integrado, tá, na dimensão propriamente animal e lúdica da vida humana. Então não tinha você não experimentava nenhuma tensão, porque o que você fazia? Dormia, acordava, se alimentava, ia ao banheiro e brincava. É isso que você fazia. Então você estava perfeitamente integrado numa ordem superior, que é a ordem da infância, que é a ordem da animalidade, ainda que já adornada de características humanas. No momento em que a consciência aparece, tá? No momento em que a consciência aparece, tá? Essa espontaneidade se perde, essa unidade se racha. Porque agora tem um outro elemento aqui. Tá? Agora você está na situação do sujeito que quer aprender a tocar piano. E agora ele tem que enfrentar o problema dos dedos. Caramba, os meus dedos não me obedecem. O que eu faço com eles agora? Eu mando eles irem para um lado, eles vão para o outro. E é exatamente isso que acontece quando a gente toma consciência daquilo que nós somos e do mundo dentro do qual nós estamos. Você começa a perceber que as forças que te constituem não te obedecem. Caramba, eu estou apaixonado e não fui eu que decidi isso. Caramba, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol e não fui eu que decidi isso. Caramba, meu pai morreu e não fui eu que decidi isso. Caramba, eu fico nervoso à toa e não fui eu que decidi isso. Você começa a tomar consciência justamente do mundo instintivo. E essa tomada de consciência introduz uma rachadura, uma dualidade entre você e o mundo e uma multiplicidade de oposições entre você e as várias forças que você recebe como herança do mundo. É essa herança cósmica da qual eu estou falando. Agora é o seguinte, você precisa readquirir essa espontaneidade. E como você não pode retomar essa espontaneidade natural, porque afinal de contas você não é um animal, você é um ser humano, então você tem que caminhar para frente, a consciência faz parte da sua natureza. A única maneira, veja bem, a única maneira de você readquirir essa espontaneidade, dado que toda a espontaneidade consiste na integração do inferior em um superior, a única maneira de você readquirir essa espontaneidade é integrando a sua consciência, a sua vontade, num elemento superior à sua consciência e à sua vontade. Então agora eu preciso submeter a minha vontade e a minha consciência a uma vontade e a uma inteligência maior do que elas. Eu preciso me submeter a Deus sob algum aspecto. Eu preciso me submeter ao que é justo, eu preciso me submeter à verdade, à sabedoria, ou em última instância, a Deus mesmo, a providência divina mesmo. Se na infância eu estava entregue nos braços da natureza, agora eu preciso me entregar aos braços de Deus, nos braços de Deus. Porque o que é insuportável para o ser humano é esse estado intermediário onde ele está entregue a si mesmo. Porque estar entregue a si mesmo, como eu disse, é no fundo você querer, tá? No fundo é você querer se entregar conscientemente ao instinto, o que é impossível, tá? No momento em que eu tenho consciência da carga instintiva que eu recebo, eu já não posso mais me entregar, eu já não posso mais ser como um boi, como um cachorro, como uma árvore. Toda tentativa de retornar a uma espontaneidade natural que o ser humano faz, ela é frustrada, tá? Porque ela já é deliberada. Essa coisa de você retornar à natureza, retornar a uma vida primitiva, isso tudo não dá certo. Por quê? Porque, cara, você já saiu dessa vida, você já descolou da natureza. E toda tentativa de voltar a ela vai ser uma tentativa consciente. Então não dá para fazer isso. Agora eu me desliguei daquela carga instintiva e eu percebo que ela se opõe a mim de algum modo. Então ou eu me integro
numa coisa superior à minha própria vontade, à minha própria consciência, que é Deus em última instância, sob as várias formas pelas quais ele pode aparecer, ou eu vou ficar preso naquilo que a gente chama de neurose, tá? Que é a coisa mais terrível que tem, que torna as pessoas extremamente chatas, porque elas só falam de si mesmas, ainda quando só falam dos outros. Prestem atenção na conversa das pessoas, como ela é terrível. As pessoas falam de futebol, as pessoas falam de política, as pessoas falam da vida dos outros, elas falam até de Deus, mas no fundo elas só estão falando delas. Elas só estão falando delas. No fundo, o que ressoa nos vários assuntos diários que as pessoas... que permeia a vida diária das pessoas, no fundo o que ressoa é eu. Prestem atenção nisso. Porque elas estão nessa zona intermediária entre a primeira inocência e a segunda inocência. Elas não estão nem totalmente integradas no mundo do instinto, nem totalmente integradas na providência divina, na vontade de Deus, na verdade, no mundo da verdade, no mundo do espírito. No fundo, e não estar integrado nesses dois pontos, que constitui propriamente a neurose, é, no fundo, você querer se integrar conscientemente no mundo do instinto e querer dominar o mundo do espírito. É daí que vem a desgraça da vida humana. Aquilo que você tem que ultrapassar e dominar, que é o mundo corpóreo, que é o mundo instintivo, você quer se entregar àquilo. Você quer se submergir naquilo. Por que as pessoas vão para festas? Por que elas ficam tão extasiadas? É o baile de formatura, é a festa, são as viagens que eu vou fazer. Né? A cada nova coisa prazerosa e sensível que as pessoas se colocam como meta, elas têm a impressão, elas têm o desejo e a esperança de que vão retornar àquela espontaneidade da infância. Então elas viajam e postam fotos das suas viagens, e elas vão para as festas, e elas enchem a cara. A cada bebedeira, a cada estado de embriaguez que as pessoas, no qual as pessoas entram, é uma tentativa de retornar àquela espontaneidade, àquela inocência instintiva deliberadamente, mas não dá para fazer isso. Por isso as consequências são tão feias. Por isso as pessoas se tornam tão... É claro que isso que eu estou falando toca um pouco na vida de cada um. Somos nós que fazemos essas coisas. Nós é que vamos viajar, nós é que nos extasiamos com fotografias, com selfie, com festinhas, com qualquer porcaria dessas. Então eu estou falando de vocês e de mim também, isso é a nossa vida. Mas a gente tem que ter um olhar sóbrio para isso e perceber como que tudo isso é frustrante. Como que nós somos adultos querendo ser crianças, homens querendo ser animais de novo, querendo voltar a uma espontaneidade que já foi perdida. E ela tem que ser perdida, porque você não foi feito para a espontaneidade instintiva. Você foi feito para transcendê-la. E a vida neurótica, a vida dramática, ela se constitui por uma tentativa de voltar a essa espontaneidade instintiva conscientemente. Então você começa a criar subterfúgios, começa a criar uma série de atividades recreativas, estúpidas, para voltar para a porta do labirinto que já foi fechada, já foi selada. Não dá mais para você fazer isso. No fundo, isso significa o quê? Você querer se submeter ao mundo corpóreo, à carne. Vamos chamar essa inocência instintiva de carne. Você quer se submeter à carne. E não dá para fazer isso. Tá? Não dá para fazer isso. Por incrível que pareça. Não dá para você fazer isso. O que vai acontecer é que a sua vida vai ficar neurótica. Sempre vai ficar ali uma submissão relativa à carne e uma acusação da sua consciência moral de que você se colocou abaixo daquilo que você é. Isso é muito diferente de você ser um animal. Um animal não fica se acusando moralmente a cada vez que ele faz o que ele tem que fazer, a cada vez que ele segue um instinto. Mas um homem no qual a consciência já despertou, tá? A cada vez que ele cede aos impulsos da carne, ele também tem que lidar com o impulso da consciência que o acusa de ter se colocado abaixo do que ele é. E que diz para ele, olha que vida miserável que você está levando. Então você está tentando se submeter a algo que a sua própria natureza exige que você domine.
Então a gente quer se submeter ao corpo quando na verdade a gente teria que dominar essa dimensão instintiva. Se sobrepor a ela, transcendê-la. E em relação àquele polo ao qual você deve se entregar e integrar para poder de fato adquirir uma espontaneidade de natureza superior, em relação a esse polo, você quer mandar nele. Você quer submetê-lo a você. Então assim, eu quero que a verdade seja a minha verdade, a minha opinião. Eu quero que o mundo funcione do jeito que eu quero. É a soberba, é o amor próprio que te coloca, que quer fazer da sua consciência a última instância da realidade. Então, aquilo ao que você deveria se submeter e se entregar, aquilo no que você deveria se abandonar, que já não é mais aquela carga instintiva da natureza, mas é a providência divina, que é como se fosse um instinto transcendente que te ultrapassa, a isso você não se entrega. Isso você quer dominar. Então é uma situação muito curiosa do ser humano, a do neurótico. Ele quer se entregar àquilo que ele tem que dominar, e ele quer dominar aquilo ao que ele deveria se entregar. E a plenitude da vida humana consiste em que, no final das contas? Na força da vontade, tá? E na nobreza do ser humano sobre a dimensão animal instintiva, e na humildade e na insignificância humana diante da vontade divina. E é isso que o Louis Lavelle diz: a vontade humana tem um papel muito tímido. Ela é uma espécie de membrana que, por um lado, se impõe de forma nobre e vigorosa sobre os impulsos da carne, e, por outro lado, tem que ceder humildemente e tornar-se invisível diante da providência e da vontade divina. E é quando o ser humano consegue encontrar a medida certa dessa membrana, quer dizer, é quando ele consegue, de algum modo, se convencer de que a inocência instintiva já foi embora e que agora o que eu tenho que fazer é de algum modo, dominar esses impulsos instintivos que eu recebo da natureza, e, por outro lado, adquirir uma inocência espiritual que só pode ser adquirida no momento em que eu me anulo diante dela, em que eu me coloco num estado de plena humildade diante disso que me transcende. É quando a gente consegue encontrar esse ajuste, tá? Que a vida humana se alinha e que você adquire uma nova unidade. E que aquela rachadura inicial causada pelo despertar da consciência encontra agora uma nova unidade. E aquilo que te separava do mundo, tá, agora passa a ser o fator que te une ao mundo, e é um mundo muito maior. Porque agora você está unido à providência divina. Então você mudou de escala. A sua vida mudou de escala. As suas ações mudaram de critério. Você entrou no mundo propriamente do espírito. Isso não anula o mundo da carne, isso ajusta o mundo da carne. Porque tudo que a sua carne estava te pedindo, no final das contas, era participar desse mundo superior. No momento em que a sua consciência se opõe à sua carga, à sua carne, à sua parte, à sua dimensão animal e corpórea, tá? E no primeiro momento ela começa a perceber que essa dimensão instintiva se opõe a ela. Mas se ela observar com cuidado, essa oposição dos instintos à nossa consciência, no fundo, é como a rebeldia dos adolescentes. Esse bando de adolescente que existe hoje aí, pintando o cabelo, fazendo baderna e fazendo essas coisas aí, no fundo eles estão pedindo o quê? Cara, por favor, alguém me governe. Porque eu fui feito para ser governado por adultos. E se vocês me deixarem governar a mim mesmo, eu vou quebrar tudo. Então, no fundo, por mais que verbalmente os adolescentes rebeldes não querem ser governados e querem mandar em tudo, a gente tem que entender isso na escala deles. Porque na escala deles, o que eles estão pedindo, no fundo, é o seguinte: por favor, adultos, pais, sejam responsáveis por mim, me orientem, pô. Me dá um jeito na minha vida. Não me deixem entregue a mim mesmo. Então, um olhar mais atento a essa carga instintiva que nós recebemos da natureza, e que num primeiro momento aparece como oposição à nossa consciência, um olhar mais atento vai mostrar que no fundo elas estão clamando
por alguém que as integre na providência divina. Quer dizer, a dimensão animal do ser humano, a carne humana, ela quer ser integrada na providência divina. E ela só pode ser integrada na providência divina através da integração da consciência humana na consciência divina. Então, no momento em que a sua consciência, a sua vontade, docilmente cede aos ditames, às diretrizes da providência divina, da graça, do Espírito, a sua própria carne vai se aperfeiçoar. Porque tudo o que ela quer é isso. Afinal, ela é carne humana. Dentro de você não tem um animal e um ser humano, como coisas separadas que foram coladas arbitrariamente. Não, os seus impulsos animais já são humanos. Isso quer dizer o quê? Que eles já foram feitos e destinados a se integrarem no mundo do Espírito, no mundo da graça. Então, no fundo, o que é esse estado tão almejado e tão perenemente descrito pelos grandes sábios de todas as épocas, né? A sobriedade, a ataraxia, quer dizer, a imperturbabilidade diante das coisas, né? O nirvana, a própria santidade. Todos esses estados, de algum modo, eles têm algo em comum. E o que é esse algo em comum? É a conquista de uma unidade superior. É a conquista de uma espontaneidade na ação que faz com que você esteja novamente integrado no próprio mundo. Mas essa integração agora não é mais instintiva, ela é consciente. E ela só é possível na medida em que a sua consciência domine sobre os seus instintos e se deixe dominar pela providência. E isso é o gozo e a alegria, tanto da sua consciência quanto dos seus instintos. Porque é o mundo todo que chega até Deus quando o homem chega a Deus. Por que a criação, tá? Por que a criação geme de dor? Ela geme de dor porque quando o homem caiu, quando o homem entrou nesse labirinto, a partir da queda, no pecado original, quando ele perde essa integração com a graça e fica entregue à sua própria consciência, toda a criação cai um pouco junto com ele. Porque a função do homem é elevar tudo aquilo que está abaixo dele, aquilo que está acima dele, e que só ele pode perceber. E que só por meio dele essas coisas podem alcançar. Então, no fundo, é uma função cósmica do ser humano. Deixa eu ver aqui o que algumas pessoas colocaram aqui. O Padre Wesley. Boa noite, Padre, sua bênção. Tomando as camadas, essa tal consciência que tu falar só se inicia com a consciência da morte e de modo mais sublime no eu diante de Deus. Sim, essa inocência, essa inocência espiritual, vamos dizer assim, ela exige pelo menos que você tenha tido contato com a verdade, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista da verdade científica que te transcende de algum modo. Quando você começa a se dar conta de que existe alguma coisa no mundo que é maior do que eu e contra o qual eu não posso fazer nada. Quando você começa a se dar conta disso, e isso já pode ser dado, você já pode tomar consciência disso no momento em que você percebe algumas verdades elementares do ponto de vista moral, do ponto de vista sapiencial, ou mais propriamente quando você percebe a própria morte, a imortalidade da sua alma e, enfim, o próprio Deus. Então, tem um certo ponto ali das camadas para adiante que você já começa a se dar conta disso. Né? Então é mais ou menos isso. Tá? Quando você começa a se dar conta de que tem algo contra o qual você não pode fazer nada. Né? Algo que te transcende, que te constitui e que justamente por isso, por te fundamentar, você não pode se opor àquilo. Então você tem que aprender a amar aquilo. Então, o amor, olha que interessante, é aí que o amor próprio ultrapassa-se a si mesmo e começa a se transformar no amor do outro, do transcendente. O amor próprio, tá, ele é fruto daquele despertar da consciência. Quando a consciência se desperta e se separa da carga instintiva, ela começa a se dramatizar. Tá? Ela começa a justificar os impulsos do seu instinto quando isso é conveniente, ela começa a se opor a eles de uma maneira irracional quando isso é conveniente.
Então tem todo um mecanismo de autossabotagem, de autoindulgência, de culpabilidade própria, de vitimização, de acusação do outro, que define esse drama psicológico desse estado intermediário. E isso aí, como diz o Louis Lavelle, aumenta o nosso amor próprio. No fundo, você está sendo o centro do universo nesse momento. Esse estado intermediário ele é terrível porque nele você é o centro das coisas. E quanto mais você começa a se deleitar nele, e a gente se deleita nessa porcaria, as pessoas sentem prazer. O que é o prazer de ver uma novela, pô? Dessas da Rede Globo? Boa parte das séries que as pessoas assistem, algumas é claro que não, mas boa parte das séries que as pessoas assistem, é porque a gente começa a se deleitar com esses dramazinhos pequenos. A gente morre de amor pelas nossas indecisões. Ah, não sei se eu faço medicina, se eu vou para federal, se eu vou para não sei o quê. Ah, não sei se eu caso ou não caso, se eu me separo ou não, se eu vou viajar para tal lugar ou se eu fico aqui. Todas essas decisões, essas indecisões que povoam a nossa mente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente começar a se deleitar com essas coisas. Porque como elas são muitas e são todas imbricadas umas nas outras, existe algo de infinito nelas. Existe algo de infinito no labirinto. E a nossa vontade, ela busca o infinito. Ela foi feita para o infinito. E às vezes ela se fixa nas coisas que têm uma aparência de infinito. Às vezes ela começa a buscar o infinito, ela começa a se apaixonar por aquelas coisas confusas, porque tudo que é confuso, tudo que é dramático, traz algo de infinito em si. Então a gente começa a se deleitar com essas porcarias. E na medida que a gente começa a se deleitar com esses dramas, com essa neurose, o nosso amor próprio vai inflando. O nosso ego vai inflando. E a única maneira que você tem de fazer o seu amor próprio ultrapassar a si mesmo, a única maneira que você tem de vencer isso, é descobrindo acima de você alguma coisa que te constitui, que te fundamenta e que, portanto, não te fornece nenhuma outra possibilidade de ação diante dele, senão amar. Como diz Nietzsche, cara, que nem é um grande exemplo, mas que era um bom observador dessas coisas, como diz Nietzsche, aquilo contra o que nós não podemos fazer nada, aquilo que não pode ser mudado, só pode ser amado. É pena que o próprio Nietzsche não percebeu isso com tanta clareza, mas a frase é excelente, aquilo que não pode ser mudado, e, portanto, aquilo que te transcende e te fundamenta só pode ser amado. Você ficar se rebelando contra aquilo só é possível porque você está encontrando um deleite terrível nessa situação intermediária. E você está ali se sonhando acordado que pode se entregar novamente à irracionalidade instintiva, ao mundo inorgânico de onde você veio, e que você pode submeter à sua vontade o mundo da graça que te transcende. Isso é impossível, isso é uma ilusão. E a neurose só é terrível porque ela é ilusória, ela é um mundo de sonhos. Por isso essas pessoas, muitas vezes, elas se derramam essa tensão, de vez em quando, ela tem que se desfazer em alguma direção. Então elas vão se embebedar, elas vão chorar, elas vão ter efeitos psicológicos terríveis, ou vão procurar linhas de fuga terríveis para liberar essa tensão acumulada ali dentro. Então não tem jeito. A única maneira do amor próprio ultrapassar a si mesmo é começar a amar alguma coisa que está acima dele. E para isso você tem que tomar consciência de que tem algo que te transcende, e que você não pode fazer nada contra isso senão amar. E ao perceber isso e começar a amar essa dimensão transcendente, você vai perceber que é muito bom amar isso. Isso aumenta o que você é. A sua mão, quando começa a obedecer a sua inteligência, ela não se torna menos mão, ela se torna mais mão, pô. Imagina se a mão começasse a se rebelar voluntariamente como um adolescente rebelde contra a inteligência. A mão sem inteligência não é nada. É no momento em que ela obedece à inteligência que ela se torna uma mão mais livre. A liberdade não está em você se rebelar contra o superior. Ela está justamente em você encontrar o seu verdadeiro e natural superior e se integrar nele. É aí que você vai ser mais livre, pô. A gente só tem que se rebelar contra o superior quando esse superior, no fundo, não é superior. Ele é um inferior que foi colocado numa posição de superior. Aí, de fato, a sua liberdade vai estar em se opor a ele.
Mas quando você encontra o seu verdadeiro superior, você tem que correr na direção da submissão a isso. Porque assim como a mão se torna mais livre quando segue a inteligência, você vai se tornar muito mais livre quando seguir aquela inteligência que te transcende, pô. E aí você vai, de fato, entrar naquela unidade tão almejada pelos seres humanos e descrita pelos grandes sábios como um segundo nascimento. Você agora é criança de novo. Você adquiriu uma outra infância. E no fundo, o que o Fernando Pessoa estava querendo, aquilo para o que ele estava querendo chamar a nossa atenção, ao poeticamente desejar retornar a um estado vegetal, a um estado natural e espontâneo, no fundo, ele está querendo chamar a nossa atenção para esse estado transcendente, do qual essas coisas são símbolos. E do qual talvez só seja possível falar de modo simbólico. Tiago colocou que agora a existência ganha um novo significado, exatamente. Agora ela ganhou o significado propriamente humano. Até então você estava assim, que é um pé na vida animal e um pé querendo entrar na vida propriamente humana. E você não estava nem de um lado nem no outro. Você está na situação do cara que está dentro de um barco, saiu de uma margem, mas ainda não chegou na outra e está sendo jogado de um lado para o outro pela maré. E o pior, algumas pessoas se apaixonam por isso e gostam dessa porcaria. Bem, o Fernando colocou aqui, o catecismo diz que a consciência é o sacrário do homem, onde Deus habita e com ele se relaciona. Claro, é exatamente isso. O problema é que a consciência não aparece para nós num primeiro momento como isso. Ela aparece num primeiro momento como eu. O eu que se opõe ao mundo de onde eu vim. É o eu que se opõe à carne. Então ela aparece primeiro assim. E aí você entra nesse drama, nessa dramatização da existência. Porque essa consciência, ora vai ser usurpada pela carne para justificar os impulsos da carne, ora vai se voltar contra a carne, concebendo a carne como uma inimiga que está na mesma esfera que ela. E não é assim que a gente vence a carne, num certo sentido, aperfeiçoando a carne, mais do que se opondo a ela. É claro que um grau de oposição existe, mas num primeiro momento existe uma usurpação de papel. A carne começa a usar a potência da reflexão, para engendrar na nossa mente desejos perversos, segredinhos, curiosidades vãs, banalidades. E a própria inteligência começa a usar a carne para poder elaborar os seus planos perversos, as suas estratégias mundanas, tudo aquilo que a tradição chama de prudência da carne. E é isso que faz o drama da pessoa comum. É o mundo do segredinho, da curiosidade, das falsidades, dos planos e das estratégias, da prudência da carne, no final das contas. Como é que a gente ultrapassa isso? Tomando consciência de que dentro da nossa consciência existe uma porta, um portal, um ponto de ligação com algo que nos transcende. Aí você fala, peraí, isso que eu sou, então, é o receptáculo de uma coisa maior do que eu. Quando você chega nesse ponto, você ultrapassou o amor próprio. E o que acontece quando a pessoa se converte de fato? Um sinal para você ver, você saber se você está caminhando corretamente na vida espiritual. Você passa a não ter saco mais para os pequenos dramas da vida humana. Você começa agora, você quer os problemas reais. E problema real é o seguinte, por mais que ele seja difícil de enfrentar, ele faz você aumentar aquela unidade que você está adquirindo, a unidade da inocência espiritual. Pode ser o problema que for. O que faz um cara como o Viktor Frankl, dentro do campo de concentração, se tornar mais perfeito do que ele era? É isso. As oposições já não são vividas mais como dramas, mas são vividas como oportunidades para você se unir mais ainda àquela graça que habita dentro da sua consciência. Então você começa a ter um desejo por problemas reais e não pelos esses dramas e essas pequenas picuinhas no final das contas que nós colocamos para nós mesmos. Há alguma relação desse labirinto com a queda na toca do coelho em Alice no País das Maravilhas? Olha, eu li o Lewis Carroll, mas eu teria que pensar para ver se tem alguma analogia com aquilo ali.
tá? Talvez o próprio mundo da Alice ali possa ter algo disso, mas eu não sei, eu tenho que ver, é muito difícil sondar ali o que o Lewis Carroll estava querendo dizer com tudo isso. O Varela colocou aqui: existe alguma relação entre essa inocência instintiva com a metamorfose criança preconizada pelo Nietzsche em seus Zaratustra? Então, quando o Nietzsche fala dessa terceira transformação, quando ele fala o animal de rebanho, né, quer dizer, o boi, o leão e a criança. O boi é a carga instintiva, é essa primeira inocência. O leão é a oposição, é quando você fala eu quero, quer dizer, tem algo em mim que se opõe àquilo que o mundo me impõe. E depois você tem a criança, que é essa transcendência. Peraí, agora eu uni esse eu quero aqui com um querer que me transcende. E agora eu não me oponho mais ao mundo. Tá? Eu voltei a ser criança, mas na verdade não é um retorno. Tá? É um adentrar numa espontaneidade de nível superior. Infelizmente, o Nietzsche tinha essas intuições espirituais fantásticas, mas, no entanto, ele acabava, no final das contas, recapturando essa inocência da criança na direção de impulsos cósmicos. Quando ele fala de vontade de potência, a vontade de potência não tem nada a ver com a providência divina. Então, para ele, essa criança, no fundo, seria uma união do homem com forças cósmicas que não são de natureza cultural, mas são de natureza irracional. Então, no fundo, ele ainda está retido dentro do mundo do instinto. Ele não sai dali. Mas ele nos fornece algumas descrições simbólicas que são muito convenientes para falar disso que a gente quer falar aqui. Mas de onde que ele tirou essas descrições? Das tradições espirituais que ele leu. Ele leu, pegou aquele simbolismo todo lá do Zaratustra, mas preencheu com um conjunto de hipóteses lá, com a sua teoria própria, que era de natureza meio darwinista, meio materialista mesmo. Então o Nietzsche é um caso muito curioso, de alguém que nos serve muitas vezes, mas ele nos serve na medida em que a gente tem que consertar uma série de coisas ali que ele cogitou de maneira precipitada. Muito obrigado, pessoal. Minha internet havia falado com o problema de carregar o vídeo. Não entendi. Beatriz: alguns pintam o cabelo de rosa, cor que remete à inocência. Sim. É com o cabelo de boneca, né? É uma coisa muito esquisita. Sérgio, nesse sentido que o Olavo diz, a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Sim, claro. Tá? Essa unidade que vai ser adquirida, essa unidade espiritual que é adquirida no final, que é aquilo que a gente busca de fato, ela, num certo sentido, olha só, olha que coisa interessante para a gente encerrar. A unidade infantil, quer dizer, a inocência instintiva, ela é uma unidade corpórea. O seu corpo está unido ao corpo do cosmos. No momento em que a consciência desponta, essa unidade é perdida, porque agora tem um elemento não corpóreo que está visualizando tudo isso. E você cria ali uma oposição, um usurpa a força do outro e todos os nossos dramas começam a se desenvolver. No momento em que essa consciência percebe que acima dela tem uma outra instância espiritual, de natureza semelhante a ela, mas que a transcende e a fundamenta, ela começa a se voltar para essa outra realidade. E se voltando para essa outra realidade, ela descobre o seguinte: existe uma forma mais nobre de estar unido ao mundo. Existe uma forma, inclusive, mais nobre por quê? Porque não serei eu que estarei integrado no mundo, mas é o mundo inteiro que vai caber dentro de mim. Por quê? Porque a inteligência humana, a gente já explicou isso aqui algumas vezes, a inteligência humana, ela foi feita para conter o mundo inteiro dentro dela. Vocês têm noção do que é você ter uma capacidade de perceber o ser das coisas? Perceber o ser das coisas perceber significa receber. É receber o ser das coisas no seu espírito. E é só por isso que a gente vai poder ter a visão beatífica no céu. Tá? Porque a gente tem a capacidade natural para receber todas as coisas, mesmo Deus. Tá? Na medida em que ele se entrega e permite isso. Tá? Isso seria insuportável para nós no estado de criatura. Tá? Mas na união beatífica com Deus, isso vai ser possível em virtude de Deus, da infinitude de Deus. Mas a nossa consciência ela foi naturalmente feita para conter todo o universo. E no fundo, a felicidade humana, a plenitude humana, o que você busca quando você quer ser feliz?
Você quer o universo inteiro dentro da sua inteligência. Só que isso só é possível se você entregar a sua consciência àquele que criou o universo inteiro. Ele pode colocar o universo inteiro lá dentro. A capacidade para receber você tem. Mas o ato de colocar esse universo lá dentro, só Deus é capaz desse ato. Porque ele é o próprio infinito. Então, quer dizer, no fundo é isso que o Olavo está falando. A unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É um pouco mais do que isso até, se a gente colocar na clave da santidade. Mas é exatamente disso. Essa unidade superior é a própria capacidade de conter o mundo inteiro na nossa consciência. E isso não é um ato de soberba. Porque isso só é possível na medida em que a sua consciência se anula diante da consciência divina. E ele te dá esse prêmio. Quer dizer, os últimos serão os primeiros, pô. Professor, acho que vou contratar aula com o senhor todo dia. Opa, por favor. Agora eu preciso de dinheiro para pagar os pneus do meu carro. Obrigado, Luana, pelo carinho aí. Quando me eleva ao céu, os cadáveres retornam à vida. Rume, o Vitor, lembrando de uma frase que ele comentou esses dias. O Vitor Napoli colocou: comungar, confessar e estudar. Esses 3 atos apenas podem te levar à inocência espiritual ou precisa fazer algo mais do que isso? Esses atos aí são suficientes para você ser salvo, se você fizer direitinho. Mas para você adquirir essa inocência espiritual em vida, você vai precisar mais do que isso aí. Tá? Isso aí não te torna santo aqui, mas garante para você a salvação lá. Tem algum sentido dizer então que o inferno é como um jogo retórico? Como pode o homem se rebelar contra Deus pela eternidade? Pois é, a tortura do inferno em parte consiste em você ter uma consciência terrível de que não dá para você se separar de Deus. Embora no inferno o sujeito esteja separado de Deus sob a forma de deleite, quer dizer, ele não vai desfrutar do Deus misericordioso, ele vai estar constantemente na presença do Deus justiça, do Deus irado. Então, assim, o fato dele não poder ser transformado em nada vai significar para ele o seguinte: caramba, não tem como se voltar contra Deus, eu tenho que dobrar meu joelho diante dele. Só que eu me ferrei, porque agora eu tenho que dobrar meu joelho diante dele irado. Então ele vai estar na presença de Deus, mas de um Deus que assim, em relação ao qual ele foi eternamente, a vontade do condenado foi eternamente fixada num estado de rebeldia e de oposição. Então você imagina o que é você ficar eternamente odiando algo do qual você não pode se livrar, porque é o que te constituiu mesmo como coisa imortal. Isso aí é mais ou menos o estado do sujeito que está no inferno. Pessoal, tem mais algumas perguntas aqui que eu adoraria responder. Pô, fiquei feliz de vocês terem feito essas perguntas, mas eu acho que já está um pouco tarde. Se vocês puderem colocar na caixinha, a gente responde por lá. O professor Vitor Salles apareceu aí. Boa noite, professor, seja bem-vindo. A gente está no finalzinho aqui. Professor Sérgio, obrigado por essa live incrível. Que Deus lhe pague em graça e santidade. Espero que tenha sido boa, tá? Foi meio espontânea aqui, eu tive uma ideia ontem. Não deu nem tempo de preparar direito, mas eu espero que tenha sido interessante para vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, por favor, coloquem na caixinha para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Fico muito feliz com a presença de vocês e agradeço muito. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Vitor. Obrigado, João. Tchau, tchau, gente.